Fala galera, tudo bem com vocês? Oi, pessoal. People, vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos Simbora. na 14ª semana e é o quinto dia, já é o quinto dia da 14ª semana. Hoje a gente vai ler Josué 4, Josué 5 e também Atos capítulo 7, beleza? Graças. Vamos nessa? Deus, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor é bom e o seu amor é eterno Sim, por nós, papai, Pai. Nós você te é muito adoramos, bom. nós agradecemos pela sua bondade. Deus, eu quero em nome de Jesus dizer, Pai, que uma das características do teu reino é a alegria. Pai, eu quero em nome de Jesus declarar a tua Sim, alegria sobre pai. nós, Pai. Deus, a tua palavra fala que o teu reino é justiça, paz e alegria no teu espírito. Deus, eu quero em nome de Jesus ativar a alegria nas nossas vidas, Pai. Vivemos num mundo conturbado, um mundo bagunçado, um mundo onde muitas vezes é mais fácil se entristecer do que Nós se te alegrar. queremos, Senhor. E Deus, o teu reino traz consigo alegria no Espírito Santo. Então eu quero dizer, Espírito Santo, nós queremos nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. Nós queremos fortalecer as nossas vidas na sua alegria, Deus. Nós queremos fortalecer aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia na sua alegria, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós com a tua alegria, com a tua força, com a tua com o teu mover, Pai, para que a gente possa se mover no seu mover, Pai. Sim, pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esse dia. Eu peço que o Senhor revele a sua palavra a nós enquanto nós lemos ela nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nessa, então. Joshua chapter 4. Josué 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. E quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés, e o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens, preparados para a guerra, passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. E naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhe ordenou que saíssem. E quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira a leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão, e disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca,
pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, e quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Josué, capítulo 5. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que o tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto no caminho depois da saída do Egito não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, esse lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e lhe perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias do pé, pois o lugar onde você está é santo. E Josué as tirou. Glória a Deus, esse texto é um texto extremamente profundo, extremamente relevante, mas aqui ele fala de novo da preparação. Eu e você, quando estamos diante de algo, diante de uma promessa, diante de um novo step, um novo passo daquilo que Deus tem para mim e para você, eu e você precisamos estar preparados, aptos, tirar de nós a carne. O processo de circuncisão, ele é um processo muito interessante, e aqui a maneira com que Deus ordenou a Josué que fosse feito ainda é mais interessante. Porque o que Deus fala a Josué? Pegue um pedaço de pedra de pederneira, né? Essa pedra, esse pedaço dessa pedra, uma pedra extremamente dura e difícil de afiar, uma pedra extremamente eficiente. E quando ele está falando aqui que ele está usando uma pedra para retirar, ou ali para circuncidar, ou seja, a circuncisão era remover um pedaço da carne do homem, certo? E o que Deus está falando aqui é que através da pedra, que tem uma figura de Cristo, aquilo que capacita a mim e a você para adentrar na terra prometida, adentrar nas promessas de Deus, alcançar e atingir aquilo que eu e você, aquilo que Deus separou para mim e para você,
O que é que habilita a mim e a você a fazer isso é que eu e você tenhamos a nossa carne retirada pela pedra. E quem é a pedra, quem é a rocha da minha e da sua salvação? É Jesus. É Jesus Cristo. Então, aqui é uma figura de Cristo. Ele fala: tire a carne, faça a sua carne morrer. Isso me lembra Jesus. Jesus falando a respeito de mim e de você. A nossa pedra angular, a nossa pedra fundamental, a rocha sobre a qual nós construímos a nossa vida. Ele fala para mim e para você que se eu e você queremos ser discípulos dele, nós devemos tomar a nossa cruz, negar-nos a nós mesmos, ou seja, negar a nossa carne, deixar a nossa carne sobre a pedra, todos os dias, e segui-lo, step by step, dia a dia. Nós vamos deixando a carne, morrendo a nossa carne, morrendo para nós mesmos, e indo em direção a ele, indo em direção àquilo que ele tem. Hoje, removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, a gente vê isso no versículo 9. Hoje eu tiro de vocês o seu passado, eu tiro de vocês aquilo que prendia, e esse lugar ficou marcado para sempre. E esse lugar determinou um novo tempo na vida dos homens e na vida do povo de Israel naquele dia. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua palavra. Atos capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer a seus irmãos, e Faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo:
Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro, empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar. Ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-lhe no seu coração e voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo na forma de um bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto à nação de Israel. Em vez disso, levantaram santuário de Moleque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casa feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou, onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais a seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedecem. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pela leitura de hoje. A gente vê aqui
a primeira aparição de Saulo, o futuro Paulo, uma testemunha daquilo do apedrejamento de Estevão. E Estevão com uma ousadia incrível, pregando a palavra, mostrando ali a base, o fundamento da sua fé para aqueles que eram os líderes religiosos da época. Estevão foi tomado de ousadia e cheio do Espírito Santo. Em momento algum, mesmo sob ameaça de morte, ele deixou de proclamar a vontade de Deus, a palavra de Deus. E ainda no final, quando ele já estava prestes a morrer de tanta pedra na cabeça, de tanto ser apedrejado, ele ainda liberou e exerceu o perdão sobre a vida daqueles homens, pedindo que Deus não considere os culpados desse pecado ou da morte dele. Glória a Deus pela sua palavra, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus hoje. Amém.